o Orçamento de Estado de 2026 foi tudo menos tranquilo. O PS tenta vender estabilidade, o PSD reclama contas certas, mas o Chega denuncia que é mais um orçamento de impostos escondidos e gasolina cara. Entre acusações de mentiras, manipulação e alianças às escuras, a pergunta fica: quem está mesmo a defender os portugueses? Prepare-se, porque este confronto expôs as máscaras do sistema político em Portugal. Veja as declarações dos líderes parlamentares. Começo pelo Hugo Soares, que quando o PS anunciou esta abstenção, disse que era um descanso para o país, um alívio. Continua descansado mesmo depois da proposta para as pensões que o PS, entretanto, apresentou? Boa tarde, queria saudar o Eurico e o Pedro Pinto. Eu creio que, quando disse que isto era um descanso para o país, efetivamente, as portuguesas e os portugueses, neste debate orçamental, não tiveram aquela expectativa e aquela tensão que já aconteceu noutros debates orçamentais em governos que não tenham maioria absoluta. Isso, efetivamente, dá tranquilidade ao país. E o país precisa de estabilidade. Ora, quando um dos partidos pode viabilizar o orçamento, antecipa com tempo a sua votação e anuncia ao país que viabilizará o Orçamento de Estado, é um sinal de responsabilidade, é um sinal de sentido de Estado e é por isso um sinal que deve ser bem acolhido, quer por quem governa, quer sobretudo pelas portuguesas e pelos portugueses que são, para quem nós aqui estamos no final do dia e no princípio já agora também. Isso significa, portanto, que o país, neste debate orçamental, veja bem que eu tenho acompanhado as notícias todos os dias e nós, desta vez, não temos aqueles debates constantes na televisão, nos comentadores, sobre o orçamento vai ser aprovado ou não, vem aí uma crise política. E isso é não só do ponto de vista da tranquilidade, mas é também do ponto de vista democrático um sinal de normalidade. E eu creio que essa normalidade democrática é boa para o país, tanto mais que o orçamento é um excelente orçamento para o país. É um excelente orçamento para o país porque aumenta rendimentos, diminui impostos, aumenta pensões, prevê crescimento económico e no final do dia continuamos com contas justas. O que é que significam contas justas? Significa que nós vamos continuar a ter excedentes orçamentais. E isso, evidentemente, é um bom sinal para os portugueses. Não é só a aprovação, mas também o conteúdo do orçamento. Hugo Soares pintou o Orçamento de Estado como um triunfo da estabilidade, mais rendimentos, mais pensões, menos impostos. Mas será mesmo estabilidade, ou apenas uma ilusão para manter o país anestesiado enquanto a carga fiscal sufoca os portugueses? Antes de irmos a essa abstenção exigente do PS, há pelo menos essa incógnita ainda do que é que o Chega fará com este documento. Pedro Pinto, não sei se já me pode revelar ou pelo menos dar uma indicação do que é que o Chega fará durante este debate, se já tem uma decisão tomada o partido. Olá, boa tarde a todos, boa tarde também ao Hugo e ao Eurico. Bom, este é um debate do Orçamento de Estado atípico. Eu achei piada o Hugo Soares falar em tranquilidade, voltou a tranquilidade à política portuguesa. Bom, não voltou nada a tranquilidade à política portuguesa. O Chega é a grande força da oposição, vai marcar mais uma vez essa posição neste debate do Orçamento, porque este é um Orçamento que é do PSD e do PS. Com voto contra aliás, isso. já foi o Orçamento do PSD e do PS no passado, continua a ser o Orçamento do PS e do PSD no futuro e nós continuamos a ser a grande força da oposição. Nós continuamos a ser a voz dos portugueses, daqueles portugueses que todos os dias se levantam de manhã para ir trabalhar e a carga fiscal continua elevada porque este orçamento não reduz impostos, ao contrário do que diz o Hugo Soares. Eu percebo que o Hugo Soares diga que reduz impostos, mas olha, eu vou dar o exemplo. Os portugueses... Não interrompi. Os portugueses que hoje foram à bomba de combustível meter combustível, ao contrário do que o Sr. Ministro das Finanças disse na passada sexta-feira aqui numa audição aqui no Parlamento, onde disse que os combustíveis iam baixar hoje na segunda-feira, os combustíveis aumentaram. Portanto, aí está uma bomba prova que este Governo continua a falhar à realidade. Ou seja, o ISP, que este Governo quer tirar o desconto no ISP, é para aumentar os combustíveis. Ou seja, vão haver aumentos de impostos com este orçamento de Estado, ao contrário do que diz o PSD. Isso é uma linha vermelha que o Chega tem. O Chega quer baixar impostos. O Chega quer baixar o IVA da restauração, quer baixar o IVA da construção, quer baixar os impostos sobre os combustíveis. O Chega quer baixar impostos, quer dar uma vida boa às pessoas. Este orçamento não traz uma vida boa às pessoas. E, portanto, sabe que este é o segundo orçamento em 2 anos que não sobe nenhum imposto no país. Saber isso? E que baixa impostos na generalidade. O Hugo Soares gosta de dizer isto, mas se o Hugo Soares for lá fora falar com as pessoas sabem que o custo de vida aumentou. Portanto, se o custo de vida aumentou, é sinal que os impostos aumentaram. Os impostos indiretos, os impostos indiretos, não é nada. Vocês têm mania de dizer que os outros são mentirosos, mas depois as pessoas vão ver no dia a dia e a mentira vem do Governo, não vem da oposição nem do Chega. Os impostos indiretos voltam a aumentar como aumentaram no passado. Ou seja, e está aqui este exemplo, já dei o exemplo dos combustíveis. Os combustíveis vão continuar a aumentar em Portugal. Por culpa de quem? Por culpa deste Governo. E posso fazer essa interpretação de que terá um voto contra anunciado? Vamos ver como é que vai decorrer. Eu digo que nós temos muita dificuldade. Depois pergunta ao Pedro Pinto que imposto indireto vai aumentar. Depois ele anunciar ao país que vão aumentar os impostos indiretos, que imposto indireto aumenta. Terminar Reparem o nervosismo. Um imposto indireto que aumenta. Reparem o nervosismo do Hugo Soares. Como sabe que o PS não lhe faz oposição. Como sabe que o PS não lhe faz oposição, já percebeu que a oposição chega, por isso é que me interrompe. Mas a verdade é esta.
Este é um orçamento que não é bom para os portugueses, é um orçamento que não vai melhorar a vida dos portugueses e nós queremos um orçamento que melhore a vida dos portugueses. Deixe-me só dizer isto, nós ficámos muito inquietos. Logo, ainda estávamos em campanha eleitoral para as autárquicas, quando o Ministro das Finanças veio dizer que há muito pouca margem para mudar este orçamento. Então, se nós vamos entrar numa negociação, numa suposta negociação com propostas de alteração a este orçamento de Estado, para melhorar este orçamento, porque o orçamento é do PSD, é o PSD que governa, é legítimo apresentar um orçamento, tem que apresentar um orçamento, já teve o apoio do Partido Socialista, mas os outros partidos políticos também têm legitimidade para apresentar propostas para melhorar este orçamento. Quando temos um Ministro das Finanças que diz que há muito pouca margem para acolher propostas da oposição, então está tudo dito. Não está disponível para uma abstenção, portanto. É o orçamento do PSD e não é um bom orçamento. Deixe-me só dizer o seguinte, se o Pedro Pinto for capaz de dizer 2 impostos que aumentem, eu voto contra o orçamento. Já disse do ISP. O ISP não aumenta, é o desconto que acaba, mas eu estou a dar esse debarato para ele dizer que é um imposto. Diga 2 impostos que aumentem, eu voto contra como Pedro Pinto. Depois ainda ao PS. Parem bem. O não é capaz. O Hugo Soares diz que o ISP não aumenta, vai acabar o desconto. Ou seja, os portugueses vão pagar mais porque é uma imposição vamos fazer uma pausa nessa. Pedro Pinto não deixou passar em branco. Chamou este orçamento de PS e PSD uma farsa que mantém a carga fiscal sufocante. Para o Chega, não há estabilidade, há mais impostos escondidos e um governo que continua a enganar os portugueses. E você, acredita que este orçamento vai aliviar a vida dos portugueses ou é mais uma farsa para esconder impostos? Nesta questão, Eurico Brento Dias pergunta se esta abstenção exigente que foi anunciada por José Luís Carneiro foi tão exigente assim quando bastou retirar alguns dos pontos que acabaram por ser discutidos de outras formas. Boa tarde aos nossos telespectadores, aqui aos meus colegas. A nossa posição é clara e os portugueses compreendem, até porque nós ouvimos os portugueses, fizemos campanha eleitoral ainda há muito pouco tempo nas eleições autárquicas. O país, em 2024 e 2025, teve eleições legislativas. O país não pode continuar indefinidamente com um calendário eleitoral que não permite nem fazer oposição, nem governar, nem implementar políticas públicas. O Partido Socialista aquilo que entende é que esta abstenção é uma abstenção necessária para que também o Governo não tenha o alibi de que não consegue governar porque a oposição não a deixa governar. E o Governo tem governado acima de tudo com o Chega. Tem governado com o Chega e tem governado com o Chega em particular quando definiu algumas linhas de política orçamental em políticas públicas que tiveram o apoio particularmente do Chega. É uma opção no quadro parlamentar. Agora, aquilo que nós não podemos vir dizer aqui aos portugueses é que queremos aumentar pensões, diminuir impostos e depois, pelas ações que tomamos, como é o caso do Chega, nós retiramos essa margem para ter políticas alternativas. Vou dar um exemplo. O Governo apresenta no relatório do Orçamento de Estado um aumento de impostos através de medidas de receita fiscal a partir de medidas de política. Aumento de ISP, aumento no ISP, 100 milhões, é o que está no orçamento. Ainda não é a alteração substantiva de ISP, mas tem mais 100 milhões de ISP, mais 71 milhões de IRS em particular, mais 350 milhões de contribuições para a Segurança Social. São mais de 500 milhões de receita fiscal a partir de medidas de política. Sim, mas depois são mais 500, de 500 milhões de euros de receita fiscal. E depois apresenta uma redução de 300 milhões de receita de IRC por acordo entre os dois. E por isso, é uma opção de política. São mais 500 milhões de receita fiscal na gasolina e no gasóleo, no trabalho e nas contribuições para a Segurança Social e serão menos 300 de IRC. Ora, essas políticas, entre outras, são sempre definidas entre a extrema-direita e a direita democrática que governa. Depois, quando chega à altura decisiva, num quadro em que o Sr. Presidente da República não pode dissolver o Parlamento, num quadro em que temos eleições presidenciais em janeiro, e vamos ver se com segunda volta, num quadro em que tivemos eleições em maio, e evidentemente a estabilidade orçamental, fiscal, é condição também para os portugueses viverem melhor, seria uma absoluta irresponsabilidade deixarmos, nesta circunstância, o país sem orçamento. Em particular, quando o Partido Socialista, quando esteve no governo, tanto batalhou para concretizarmos um plano de recuperação e resiliência depois da pandemia, e este ano é o último, 2026, entenda-se, é o último ano de implementação desse programa. Por isso, nós estabelecemos, não gosto de linhas vermelhas, até porque sabem que sou do Sporting, mas estabelecemos um conjunto de critérios que nos pareciam que o Governo acabou por cumprir no orçamento, que nos parecia importante para viabilizar. Seriam medidas de política com as quais não concordamos e que ferem, no essencial,
a nossa forma como olhamos as políticas públicas, em particular a legislação laboral. O Governo respeitou. A partir desse momento, reuniram-se as condições neste contexto para que o Partido Socialista se abstivesse no quadro das eleições de maio de 2025, porque nós não temos duas interpretações. Exato. Eurico Brilhante Dias tentou justificar a abstenção do PS no orçamento, dizendo que era responsabilidade e estabilidade para o país. Mas afinal, será estabilidade ou apenas conivência com a direita e com o Chega? E você, acredita que esta abstenção do PS é responsabilidade ou rendição política? Não há Sobre ainda os planos resultados eleitorais. para o futuro. Hugo Soares, pergunto-lhe se ficou surpreendido com esta abstenção do PS e se ainda está a contar, parece ainda não haver uma decisão fechada, com um apoio ainda mais abrangente, tendo em conta também as medidas que vieram de trás. Não fiquei surpreendido e eu vou explicar porquê. Aparentemente, do Chega já não há grande expectativa, porque terá tido hoje aqui uma notícia em primeira mão, pela posição que o Pedro Pinto aqui anunciou, de que o Chega votará contra o orçamento e ele dirá... Não é verdade. Assim, interpretei mal. É mais uma coisa, que vocês gostam de ter palavras. Queria só fazer o líder. A verdade é que o PS e o PS são iguais. É só dizer isso às pessoas. Nós somos iguais, digam assim. Nós somos iguais. Senhores, se fossem iguais, os senhores... São iguais, os senhores são iguais. Se fôssemos iguais, os senhores já tinham esse tipo de reação. O que aconteceu agora era a segunda parte da minha resposta. Veja que este debate que estamos aqui a fazer começou com o Pedro Pinto a acusar-me de só negociar com o PS e aprovarmos o orçamento com o PS e sermos igual ao PS. E quando passou a palavra ao Dr. Eurico Brilhante Dias, o Dr. Eurico Brilhante Dias acusou-me... Não vale a pena o título académico. O deputado Eurico Brilhante Dias acusou-me de, nas políticas públicas, negociar e aprovarmos como Chega. É precisamente aqui onde eu estou, neste sítio que eu me sinto bem, neste centro moderado. Se abrirem o plano, a RTP notarão os seus telespectadores que eu estou precisamente no meio entre a extrema-direita e o Partido Socialista. Entre a extrema-direita e o Partido Socialista. É verdade. Isso é muito revelador. Há forma de dizer isto de maneira Entre a diferente. extrema-direita e o Partido Socialista. E o facto é que é aqui que eu me sinto bem. É aqui a que moderação o PSD do se sente centro-esquerda bem. e ter o Explico apoio porquê. dos dois Explico lados porquê. neste Porque, orçamento. conforme temos dito, aquilo que nos importa são os problemas das pessoas. E se para resolver os problemas das pessoas eu tenho muitas vezes que conversar com o Chega e outras vezes com o Partido Socialista. E quando os dois não têm posições pueris sobre estas matérias, que é se falares comigo não podes falar com ele, a resposta é evidente que eu conto ter o apoio, ou o PSD conta ter o apoio dos dois partidos. Precisamente porque o orçamento é um bom orçamento. Veja, desafiei o deputado Pedro Pinto a enunciar 2 impostos que subam neste Orçamento de Estado. Não foi capaz de o dizer. Não é verdade. Então eu calmo até ao final do debate para o Pedro Pinto ter 2 orçamentos. O ISP é uma questão... Mas eu já lhe pedi 2. É fácil de explicar. Eu vou-me calar até ao Este final do orçamento, debate. Antes não vi nenhum. Eu peço muita desculpa à RTP e aos portugueses. Eu vou mesmo calar até ao final do debate à espera que o Pedro Pinto diga 2 Não vale a pena. impostos que ele Teremos durante a tarde não há, esse não é? espaço do Não Parlamento. vale a pena por uma razão. Não vale a pena por uma razão. É porque não há. Não, é um favor fazer aos portugueses, está calado. Esse era um favor. Responda lá, Pedro Pinto, 2 impostos. É que queríamos terminar com a relação, deixando o ISP para o debate E agora, o resto. orçamental. Mas eu não estou a falar do ISP. Repara, tu nem aqui compras a promessa, estavas a dizer que calavas até ao fim do Temos de terminar, Pedro Pinto. continuas a falar. Deixa-me Veja terminar bem o o seguinte, eu não estou a falar do ISP. Já toda a gente percebeu que o O ISP não interessa falar. O que aconteceu no ISP é o fim do desconto. Muito bem, vamos imaginar que para o Pedro Pinto isso é um aumento de impostos. Eu vou dar essa de barato. Diga mais um. Com o fim do desconto, quanto é que aumentam os combustíveis? Diga mais um. Temos mesmo de terminar. Relativamente àquilo que disse o Eurico Vou só Brilhante, terminar esta resposta. só dizer o seguinte, de terminar facto esta o resposta. orçamento prevê mais receita fiscal ao nível do IRS e ao nível das contribuições para a Segurança Social, E o não ISP. pelo aumento dos impostos. Precisamente, o ISP tem a ver com o fim do desconto, como o Eurico estão lá 100 milhões Temos de de terminar, emendas. peço O Eurico saberá. Estão lá 100 O milhões. IRS tem a ver com o facto de nós contarmos que a economia cresça, mais pessoas a trabalhar possam contribuir mais para o IRS, mesmo com os impostos a descer sobre quem trabalha. E a Segurança Social tem a ver com o facto de nós termos hoje o recorde número de pessoas empregadas. É só isso, mais nada. No fim deste debate ficou claro, para o PSD, estabilidade é sinónimo de responsabilidade, para o PS, a abstenção é uma questão de sobrevivência, e para o Chega, este orçamento não passa de mais um acordo entre os mesmos de sempre. Entre acusações de manipulação, impostos escondidos e promessas que não convencem, a grande questão permanece, será este orçamento um alívio para os portugueses ou apenas mais um fardo disfarçado? E agora fica a pergunta para si, este orçamento vai mesmo ser viabilizado ou cairá pela pressão da oposição?